Boa tarde, irmãos. Acho que todos, a maioria que conhece essa música, se não forem todos, né? Para mim, essa música, ela é a reflexão que eu vou fazer hoje em música. Que a reflexão é: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas eu lendo e pesquisando, eu comecei a pensar o seguinte: há 2026 anos, pensem, Jesus ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Olha só, 2026 anos. Se os homens tivessem colocado em prática estes ensinamentos, a primeira coisa que não teríamos tido seriam as guerras, todas que tiveram. Pensem que todas as guerras, todos os conflitos mundiais e domésticos foram depois que ele disse, tá? Amai-vos os outros como a si mesmo. Eu penso das duas uma. Ou ninguém ama a si mesmo, que daí não consegue amar os outros, ou todo mundo tem raiva de si mesmo e daí tem raiva dos outros, ou ninguém levou a sério o que Jesus disse. Ninguém para pensar. E as guerras santas? Como se ouve dizer sobre as guerras santas, que eram as batalhas em nome do Senhor, em nome de Deus. Olha que coisa mais sem cabimento, né? Uma guerra em nome de Deus, porque uns querem que o Deus seja Maomé, os outros querem que Deus seja o Jesus Cristo, outros que... Meu Deus, não precisava nada disso, era só estudarem, só levarem a sério as coisas que Jesus disse há 2026 anos, nós estaríamos noutra condição, né? Porque hoje em dia, não sei, né, vocês, mas a maioria das pessoas está acompanhando nos veículos de comunicação o quê? Acompanhando as guerras. Cada dia ainda aparece uma guerra. A guerra na Ucrânia com a Rússia, eu acho que já faz 4 anos, não tenho certeza. E agora, essa história do Irã com os Estados Unidos, que essa guerra, sim, é bem perigosa. E a gente, à mercê, pensando, né? O que a gente poderia fazer? Nada. Não podemos fazer nada. A única coisa que podemos fazer é orar. Sejam fortes nas orações, orem todos os dias. Peçam todos os dias o fim das greves, das guerras. E outra coisa, todas as guerras, todas, é só por um motivo. O ouro, o vil metal. Nenhuma guerra é porque eu vou fazer uma guerra com o senhor aqui da frente, porque eu quero salvar a menina. Não. Claro que com o andar da guerra, depois aparecem aqueles que querem terminar com a guerra, como houve na Primeira Guerra, na Segunda Guerra
Mas a guerra é sempre, sempre, sempre por dinheiro, por bem material. Ou por orgulho e egoísmo, que as nações querem ser melhores que as outras. Né? Aqui estamos vendo agora do Irã, é mais ou menos esse motivo. É os Estados Unidos querendo ter uma... Não me veio a palavra agora, mas ter uma ascensão, ser melhor que todos. E nós vamos continuar. Então eu vou ler para vocês o que o espírito Fenelon escreveu em 1861. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, onde vários espíritos falam, então, sobre a lei do amor. Eu não vou ler todo, eu vou ler só um pedacinho, tá? A lei do amor é o primeiro e o mais importante ensinamento da nova doutrina. É ela que um dia destruirá o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Além do egoísmo pessoal, existe ainda o egoísmo de família, de classe social e de nacionalidade, que é o egoísmo que os Estados Unidos agora está fazendo com o Irã. Existe a declaração. Jesus disse: amai o próximo como a vocês mesmos. Mas afinal, quem é o meu próximo? Será a família? A religião? A pátria? Não, é a humanidade inteira. Nesses mundos superiores, é o amor recíproco de harmonia e dirige os espíritos adiantados para que os habitem. Já o planeta Terra, destinado a realizar em breve um sensível progresso e uma grande transformação social, verá a sublime lei do amor ser praticada por seus habitantes, como uma reflexão de divindade. Os efeitos dessa lei são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando vierem os benefícios produzidos pela lei do amor que diz: não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês. Mas, ao contrário, façam a eles todos os bens que puderem. 1861, também é antigo, século XVIII. E aí nós continuamos com o nosso assunto de hoje, que é amar ao próximo como a si mesmo. Amar cada pessoa na sua individualidade. Vocês entenderam a palavra? O amigo,
o pai, a mãe, o filho, o tio, o primo, o vizinho do lado, o vizinho do fundo, o vizinho do lado esquerdo, o vizinho do lado direito, o vizinho da frente. Todos são o próximo. Todos são a humanidade que nós temos que amar. Amar a todos. Ele não disse amar a todos os que moram na rua A. Amai a todos os que vão na casa espírita. Amai a todos os que vão no clube. Não, ele não disse, ele disse amai a todos, toda a humanidade. A parábola do bom samaritano ajusta-se bem à reflexão sobre quem é o meu próximo. E o que diz essa parábola? Vocês já devem ter ouvido muitas vezes, mas eu vou ler novamente. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse: Mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: que é que está escrito na lei? Como a lês tu? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe respondeu: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo, disse-lhe: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que o despojaram e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu que pelo mesmo caminho desceu um sacerdote, que ouviu e passou ao largo. Do mesmo modo, um levita que também foi ter aquele lugar, viu o homem e também passou ao largo. Um samaritano, porém, seguindo o seu caminho, veio onde estava o homem e, ao vê-lo, se encheu de compaixão. Aproximou-se dele, pensou-lhe as feridas, deitando nelas óleo e vinho. Colocou-o sobre a sua alimária e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata desse homem e na minha volta te pagarei tudo quanto despenderes a mais. Tudo que gastasse a mais. Qual dos três te parece que tinha sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: O que para com ele usou de misericórdia. Pois vai, disse-lhe Jesus, e faze o mesmo. Lucas 10, de 25 a 37. Jesus quis demonstrar com essa parábola que a caridade e a salvação depende do próximo. Mesmo que ele professe ou não a nossa doutrina. Aquilo que eu disse para vocês. É a humanidade inteira. É o católico, é o protestante, é o umbandista, tá? Independente, é o cientologista. Independente da doutrina, faz parte da humanidade? Faz, né? Então nós precisamos amar. E não é só o bonzinho que nós vamos amar. Nós temos que amar os ruinzinhos também.
Jesus não disse: amai os inimigos? Então, temos que amar aqueles que estão nas prisões, aqueles que estão na rua, na Cracolândia. Todos nós temos que amar todos. A gente não precisa ficar abraçado com eles. Não, é amar no sentido da palavra amar. E cuidar quando for possível. À primeira vista, essa parábola pode parecer simples, quase óbvia. Afinal, todos nós entendemos o que é amar alguém. Mas quando olhamos com mais atenção, percebemos que ela traz dois grandes desafios: aprender a amar o outro e, antes disso, aprender a amar a si mesmo. Isso não é fácil, isso é bem difícil. Amar o próximo não significa apenas demonstrar carinho ou simpatia. Vai muito além disso. É respeitar, compreender, ter paciência, exercer a empatia. Principalmente quando é mais difícil. E olhar para o outro não com julgamento, mas com humanidade. É reconhecer que cada pessoa carrega suas lutas, suas dores e suas histórias invisíveis. Mas há um ponto essencial nessa frase: como a si mesmo. Isso nos leva a uma reflexão importante: como temos nos tratado. Muitas vezes somos duros conosco. Exigentes, críticos em excesso. Perdoamos os outros com mais facilidade do que perdoamos a nós mesmos. No entanto, é impossível oferecer ao outro um amor verdadeiro se não cultivamos esse amor dentro de nós. Mas eu entendo, é muito difícil a gente se perdoar, né? A gente perdoa o próximo com muito mais facilidade do que a gente se perdoa. A gente se julga muito, se critica. E a gente tem que se amar primeiro e depois amar o próximo. Amar a si mesmo não é egoísmo, é equilíbrio. É reconhecer o próprio valor, cuidar da própria saúde emocional, respeitar os próprios limites. É entender que somos dignos de amor assim como qualquer outra pessoa. Entendeu? Não é só dar o amor, dar o carinho, dar a atenção e não receber nada em troca e não se preocupar com isso. Achar que não, eu tenho que dar tudo e não preciso receber nada. Não, é tudo uma troca. Se você dá atenção, se você dá carinho, não precisa ser daquela mesma pessoa, mas em algum momento tu tem que receber isso. Senão não seria justo. Quando aprendemos a nos tratar com mais gentileza, naturalmente passamos a tratar melhor quem está ao nosso redor. O amor deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência. E então, o que acontece? As relações se transformam. Os conflitos diminuem, a compreensão aumenta. Pequenos gestos, um sorriso, uma palavra amiga, um ato de paciência, começam a fazer uma grande diferença no mundo ao nosso redor. Eu já tive essa experiência de as coisas estarem todas ruins num local. E eu, com a minha paciência e convidando outras pessoas, nós fomos fazendo
éramos quantas pessoas, e nós conseguimos, né, abraçar, sorrir, aumentar a autoestima e a estima pelos outros ali naquele local. Não é fácil, mas a gente consegue. Amar o próximo como a si mesmo é, no fundo, um convite à transformação interior. Não é uma tarefa fácil, mas é um caminho poderoso. Começa dentro de nós e se expande para tudo à nossa volta. Que possamos a cada dia exercitar esse amor com mais consciência, mais leveza e mais verdade. A frase amar ao próximo como a si mesmo, ensinada por Jesus Cristo, é uma das mais profundas orientações morais já transmitidas à humanidade. E há um ponto especial. Ninguém consegue amar verdadeiramente o outro se não aprende primeiro a cultivar um amor saudável por si mesmo. Esse amor, o amor próprio, não é egoísmo. É reconhecimento do nosso próprio valor. É equilíbrio emocional, é dignidade. Quando nos respeitamos, nós nos tornamos mais capazes de respeitar o outro. Esse ensinamento também nos convida a um exercício diário. Antes de julgar, compreender. Então, aqui que me inspirou a oração de São Francisco. Antes de ferir, silenciar ou acolher. E antes de agir, refletir. Gostaria que fizessem isso comigo? Essa é a pergunta que a gente deve fazer antes de agir contra outra pessoa. Mesmo quando vamos fazer qualquer coisa, sempre pensar: eu gostaria que fizesse isso comigo? Na prática, amar ao próximo com a si mesmo transforma relações, ambientes e até sociedades. Ele nos tira da indiferença e nos leva à ação. Seja em um gesto simples da gentileza, seja em atitudes maiores de empatia e justiça. É um princípio que atravessa séculos, que continua atual, porque fala diretamente ao coração humano. O mundo melhora quando cada um decide ser para o outro aquilo que gostaria de receber. Jesus nos deixou uma lição imortal ao dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Muitas vezes olhamos para essa frase apenas como um dever civil, mas ela nos fala do equilíbrio. Viver no mundo exige cumprir deveres, mas viver para Deus exige cumprir a lei do amor. E como cumprimos essa lei nos dias de hoje? Através do mandamento maior: amar o próximo como a ti mesmo. Vivemos em um tempo de pressa e telas, onde o eu muitas vezes atropela o nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nos alerta que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. E é ele que nos cega para a dor do vizinho e nos faz julgar antes de acolher. Para amar o próximo
como a nós mesmos, precisamos primeiro da empatia, a capacidade de calçar os sapatos do outro para ver onde é que está o calo. A doutrina espírita nos ensina que a caridade não é apenas o pão material. Não é apenas material. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, aprendemos que a caridade é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é querer o bem, mesmo de quem não conhecemos. Indulgência é a empatia em ação. É não ver os defeitos alheios, sabendo que também somos espíritos em evolução, cheios de falhas. Como disse Emmanuel, não exija do próximo uma perfeição que ainda não tens. Quando somos indulgentes, mudamos nossa vibração e ajudamos na limpeza do ambiente espiritual ao nosso redor. Mas como fazer isso para a vida prática? Como trazer isso para a vida prática? A empatia se treina. A empatia, uma escuta generosa. Da próxima vez que alguém vier desabafar com você, não prepare a resposta enquanto ela está falando. Apenas escute. Às vezes, o outro só precisa de um coração que o receba. Suspensão e julgamento. Antes de criticar alguém, no trânsito ou no trabalho, imagine que aquela pessoa pode estar carregando um fardo que você desconhece. A regra de ouro: diante de um conflito, faça a pergunta de Kardec. Eu gostaria que fizessem comigo o que estou prestes a fazer? Você não precisa concordar com a opinião de ninguém para validar a emoção dela. Você não precisa concordar com a pessoa que está falando, mas você precisa respeitar, né? Em vez de dizer, não é para tanto, ou você está exagerando, tente. Eu consigo ver que isso te deixou realmente chateado. Isso cria uma ponte de conexão imediata. Amar o próximo como a si mesmo gera um efeito poderoso e quebra do ciclo de hostilidade. Como nos lembra Bezerra de Menezes, a gentileza é o perfume que as flores da alma espalham. Ao saírem daqui hoje, lembrem-se das palavras de André Luiz: onde quer que vocês estejam, são a oportunidade de Deus para que o bem se manifeste, que possamos ser cada um de nós esta mão que ampara e o coração que compreende. Que assim seja.